Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Começamos mais um podcast Castelo Forte. Hoje estamos com um convidado especial aí. E, bom, vamos começar com os nomes, né? Meu nome é Matheus. Pastor Ricardo. Sou Mailton. E hoje a gente vai falar sobre avivamento. Diante do que tem acontecido essa semana lá em Asbury, como que é? É uma faculdade lá, né? Uma faculdade, uma universidade cristã. Né? E eu acho que todos os olhos cristãos, até mesmo que não seja cristão e tal, alguma coisa deve ter visto, cara, porque o burburinho tá muito grande, muito grande. A repercussão foi muito grande, né, cara? Ah, cara, não tem como não... Cara, não tem nego notar, pegando avião pra ir pra lá, cara. Exatamente. E, cara, eu acho importante a gente falar sobre isso porque quem tá nas igrejas, eu acho que tem muita gente falando assim, cara, como eu queria um avivamento aqui. Meu coração mesmo, queimou, gritou, pulou por... Cara, quero um avivamento aqui. Mas espera lá, o que é avivamento? Essa é a pergunta, o que é avivamento, cara? É uma coisa assim que, cara, não tem uma explicação, né? Eu vi alguns depoimentos de jovens que estão lá. Cara, eu vendo o depoimento, assim, a legenda embaixo, cara, me arrepiava, assim, de ler os relatos deles, né? É uma coisa, assim, que só quem tá lá, só quem passou por isso que saberia explicar, né? Sim. Que é uma coisa única. Sim. Acho que é experiência, né, cara? Experiência única, né? Experiência com Deus, né, cara? Você tá ali. Porque, assim, eu fui dar uma estudada também, né? Mas, assim, não existe muito... nós vamos fazer o avivamento, né? Vamos fazer um avivamento. É o agir de Deus, né, cara? Cara, você falando assim, já surgiu perguntas, né? Então vamos lá. Porque a gente tá falando do avivamento no coletivo, né, cara? E se a gente for ver, a história, ela vai falar dos avivamentos, né? O derramar do Espírito lá em Atos capítulo 2, você vai ver a Rua Azusa, o avivamento no País de Gales com Evan Roberts e tal. A gente vai ver várias coisas acontecendo, né? Grandes avivalistas também, sim. Tá? Mas beleza, a gente está falando do coletivo. Mas será que esse avivamento ele não começa no pessoal? Cara, eu acho que é a mudança de rota, né, cara? Porque, assim, você pode estar aqui dentro da igreja, mas você precisa você buscar a santidade. Você precisa buscar a retidão. Porque não adianta você querer participar de uma coisa que, como está acontecendo lá, se você não está caminhando, cara. Você vê que é totalmente diferente daquilo que a galera pensa que é avivamento? Porque a galera pensa que avivamento é sair rodopiando, tal, e pá, vai cair no chão, vai sair rodando parecendo bife à milanesa, né? Rola para um lado, rola para o outro, tal. Não, e até o que o senhor falou ali de se não começa pelo individual, eu acredito que sim, de fato começa pelo individual, porque antes de virar coletivo ele é individual, né? Então, de repente começa comigo, começa contigo, com o Matheus ali, daqui a pouco então, a gente tá aqui em 5, 10, 15, 20, então aquilo vai aumentando, né? Então a chama vai ardendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, né? A brasa ela só se aquece no braseiro, né? Sim. Exato. E o legal, os caras começaram que era um culto dominical e que tá durando agora mais de 100 horas. Mais de 150 já. Então, É. cara... É muita coisa, né, cara? E se você vê os vídeos, se você vê os depoimentos, o que tá tendo lá? Não tá tendo somente um grande ajuntamento, mas as pessoas tá tendo arrependimento, cara. A galera não tá tendo palavra, tá tendo apenas os testemunhos de experiências pessoais que a galera tá tendo louvor e adoração ininterrupto, né? Agora eu fiquei sabendo que bandas dos Estados Unidos estão se revezando com a galera, de 2 em 2 horas tem uma equipe ministrando e tal. Aí tem uma galera que está fornecendo lanche lá tal para quem está ficando direto. Mas assim, qual que é o principal sinal de avivamento? Vou falar para vocês. Arrependimento. Cara, a galera tá indo até a ponta do altar. Tá ajoelhando, cara. Você tá entendendo? Eu não digo que tem que ser então o avivamento vai vir porque eu vou ter que ajoelhar na ponta do altar. Não, cara, vai ser em qualquer lugar da rua, irmão. Sim.
Sabe? Vai ser na fila da lotérica, vai ser no consultório médico, vai ser dentro da empresa que você trabalha. Avivamento, ele só vem com uma chave. Qual é a chave que vira para avivamento? Arrependimento. Exatamente. Agora, o que vai gerar arrependimento? Sede e fome por Deus. E a sede e fome por Deus já aumentou tanto que já alastrou, né? Porque teve ali num post ali que pessoas que estavam lá saíram e já continuaram em outras universidades, em Cleveland, se eu não me engano, né? Já está expandindo, né? Então já está tomando áreas maiores, né? E eu acho que é uma decisão de Deus, né, cara? Vamos avivar. Os Estados Unidos estavam precisando disso, né, cara? Sim. Estados Unidos, assim, até assistindo um vídeo do Vagnão esses dias atrás, ele falando, cara... falando sobre o avivamento até. Ele falou, cara, aquilo... Eu fui para os Estados Unidos até esses dias atrás. É um lugar frio. Eles estão frios. Eles estão precisando disso, cara. Eu até li alguma coisa sobre que nos últimos tempos aumentaram muito os índices de ateísmo nos Estados Unidos. Né? Então vamos lá. Eu vou pensando aqui, cara, pelo amor de Deus. Cara, será que não é porque a gente... O avivamento, às vezes... Eu li muito um livro do Leonard Rainville, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Tá? E ele fala algo muito interessante. Eu vou tentar, assim, resumir ao máximo que eu posso. Vamos ver em uma frase. Quando nós tratamos algo que é sobrenatural como algo comum. Por exemplo, cara, quando a gente começa a tratar a presença de Deus na nossa vida como algo comum... Não adianta. Entendeu? Sim. Perde o sentido, né? Perde o sentido. Por que a igreja hoje, cara, todo mundo tá maravilhado com o que tá acontecendo em Augsburg? Sim. Tá todo mundo olhando pra lá, né? Por que tá todo mundo olhando pra lá? Você tá entendendo? Sim. Por quê? Porque é algo que a gente pegou, tornou comum o que pode ser natural pra nós, entendeu? Sim, exatamente. O que a gente pode viver todos os dias. Exatamente. Sabe? Eu vejo que a nossa fome por Deus, ela tem sido saciada com uma sobremesa no domingo à noite. Entendeu? Com uma sobremesa no domingo à noite. Sabe? Quando a gente pode ser alimentado todos os dias. Sim. Então, eu vejo o Brasil com um grande potencial. Claro. E eu vou te falar, no Brasil está tendo um avivamento. Talvez não de uma maneira tão explícita como está sendo em Augsburg agora, mas eu consigo perceber um indício de avivamento sobre o Brasil. Como? Nós passamos aí 2 anos aí na pandemia, sabe? E quantas pessoas se chegaram a Jesus pós-pandemia? Não. Cara, até... Quantos se converteram? Tem muito crente hoje no Brasil, cara. Cara, isso é um sinal de avivamento ou não? É um sinal de avivamento, com certeza. É diferente, mas é porque avivamento. Porque como o senhor sempre fala, né? É as estacas se alargando. As estacas se alargando, cara. E ao mesmo tempo, é nesse momento que a gente tem que ter mais cuidado. Né? Porque tudo vai virar ordinário. Sim. Tudo vai virar do dia a dia. Né? Porque se todo mundo... né? Beleza, hoje eu falo que eu sou crente tranquilo, não tem problema. Ninguém me retalha hoje. Mas se você pega alguns anos atrás, se tinha o coleguinha do colégio lá, que era crente, alguma coisa ia acontecer com ele. Ele ia ser o mais zoado e tal. Enfim, né? E hoje até virou moda, de certa forma. Então é nesse momento que a gente tem que ficar muito atento. A gente não pode tornar comum aquilo que é da presença de Deus, né? Aquilo que é a glória de Deus se manifestando em nós e através de nós, né? Não vai virar o teu amuleto de sorte. Isso. Eu acho que está totalmente condicionado. Quando você ama alguém, cara, você faz de tudo pelaquela pessoa. Entendeu? Cara, você quer agradar a pessoa.
igual tem um curso de casais na igreja, fala de você fazer surpresa para a esposa e tal. Para quê? Para que o relacionamento não seja algo monótono. Né? Então, se o meu relacionamento com Deus, ele simplesmente se restringe ao culto no domingo à noite, a frequentar uma célula e estar na igreja no culto de quinta-feira, isso não é relacionamento. Isso é uma religiosidade. O meu relacionamento, ele vai além. Porque o que traz avivamento é relacionamento. Cara, o que aviva um relacionamento é a comunhão do casal. Sim. Você está entendendo? O que aviva o meu relacionamento com Deus? É a minha comunhão com Ele, a maneira como eu me relaciono com Ele. Tá? Então, se o meu relacionamento com Ele estiver restrito a algumas programações, cara... Não há relacionamento. Não há relacionamento. Evangelismo de sábado. Uhum. Tá, beleza. Os teens distribuindo carta e tal e tal. Cara, veio um post na página tal, e eu fui olhar a moça falando assim: a minha semana toda foi ruim, mas quando eu recebi uma cartinha de vocês, a minha semana mudou. Cara, ali Deus avivou o coração dela. Sim. Com certeza. Tá entendendo? Então, Às assim, vezes é uma palavra só que aquela pessoa precisa ouvir, né? sim. Uma atitude, alguma coisa assim que naquele momento vai tocar ela, né? Da forma que ela precisa. Eu acho que o avivamento ele traz uma mudança de vida, cara. Sim. Sabe? Uma mudança de vida. Assim, eu acho que a partir do momento que você... Eu vendo... Porque, cara, de novo, quanto tempo que eu sou convertido? Cara, não chega a dar 2 anos, dá 1 ano e pouquinho. A partir do momento que eu vi aquela capela lá deles e tal, cheia, e vendo aquela fome, aquela presença, porque você sente aquela presença. A vontade de estar lá é grande, né? Cara, você olha aquilo e você fala assim, cara, de verdade, algo mudou dentro de mim. Algo mudou 100%, assim. Eu falei, cara, a gente precisa disso aqui, porque eu conversava muito com o Jonathan. Eu sou muito questionador, muito perguntador. A gente ia pro culto de casais, sentava lá com o Jonathan, com o Henrique, cara, e perguntava, porque eu quero saber cada vez mais. Cara, eu consumo Jesus 24 horas por dia, cara. 24 horas por dia. Hoje eu fiz uma parada que eu falei, que eu vi um vídeo, eu falei, cara, eu preciso começar a fazer isso. Minha esposa chegou meio-dia, eu me ajoelhei, ela estava deitada no sofá depois de almoçar, eu me ajoelhei do lado dela e eu orei pela vida dela, para que ela se torne uma mulher sábia, mais sábia, para que eu consiga, eu já amo ela, mas que eu consiga amar ela mais ainda, porque, cara, eu tô entendendo qual é o caminho que Deus tá pedindo para que a gente siga, cara. A gente tem que demonstrar, a gente tem que entregar para as pessoas amor, carinho, para que essas pessoas queimem do jeito que a gente quer. Porque, cara, pô, de verdade, eu sinceramente eu vejo aquilo, eu falo, cara, meu Deus, eu quero. Aí eu vou lá, coloco a música do Central 3, aquela... como que é? Do Coração do Pai. Coração do Pai. E eu escuto aquilo, aí eu saio de lá, eu tô pegando fogo, aí eu falo, cara, eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso pedir desculpa, eu preciso pedir perdão, e vamos avivar também e tal. E, cara, eu acho que é algo que Jesus vem para transformar mesmo. Desde o evangelismo, coisas vão acontecer a partir daquilo ali. E, cara, eu tô muito com uma expectativa muito alta, assim, em ver Jesus, sabe? Em sentir a presença, cara, tá sendo, assim, momentos muito maravilhosos, assim, ao lado de Jesus. É aquilo que eu falei, aconteceu, alguém pegou fogo. Para aquilo... Alguém foi um incendiário. Alguém foi um incendiário. Uhum. Alguém foi um incendiário, cara. Alguém pegou fogo, sabe? Alguém ali falou, eu vou queimar. Uhum. Eu vou queimar até que outros queimem junto comigo, sabe? Alguém decidiu pagar o preço, alguém falou, vamos adorar até que ele venha, vou clamar até que ele venha,
sabe? Eu vou bater até você abrir, sabe? Nós vamos chamar, sabe? Mas alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Sim. O que eu vejo dessa geração é que tem uma geração esperando que outros façam. Outros façam, sabe? Que nem ele tá falando, cara, eu tenho algumas experiências e eu procuro levar os meus filhos a terem essas experiências. Eu fui ao mercado um dia, a gente saiu de um culto abençoado, tal, fui no mercado, cara, e eu tô dentro do mercado e Deus me dá uma palavra pra moça do caixa, olho nos olhos dela, libero aquela palavra, mas antes disso eu olho pro meu filho e falo assim, olha, presta atenção no que vai acontecer aqui agora. Sabe? Como, cara, eu não via nada, mas o meu espírito, dentro de mim, eu já sabia o que ia acontecer. Sim. Eu falei para ele, presta atenção no que vai acontecer aqui agora. Sabe, eu falei, dei a palavra. Cara, a moça chorou. Sabe, ela chorou. Só, eu poderia ter ido para casa com aquela palavra guardada dentro de mim. Sim. Não sei o que aconteceu na vida dela. Mas, cara, ela foi tocada. Sabe? E quantas vezes Deus quer usar a gente para tocar alguém, sabe? Eu vejo alguém às vezes com a muleta, cara, posso orar por você? Sabe? Eu posso ver alguém chorando na rua, o que aconteceu? Posso orar por você? Às vezes pode ser de felicidade, então deixa eu orar pela tua felicidade. Tá? Mas, sabe, alguém tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Porque a gente quer o avivamento. Mas como que o avivamento vai vir se a gente não está disposto a queimar? Exato. Eu lembro de Hudson Taylor. Foi um missionário na África. Ele morreu na África, né? E ele sacrificou a vida dele para que as tribos africanas conhecessem Jesus. Então assim, ele andava com uma cabra, porque ele só podia beber leite de cabra, sabe? E, longe da família, porque a família morava na Inglaterra, mas ele pagou o preço. Alguém queimou para que os irmãos hoje lá, cara, e tem grandes igrejas evangélicas na África, cara, sabe? Tem pessoas ali em Moçambique, sabe? Na Guiné, na África do Sul, sabe? Pessoas que conheceram a Jesus, mas alguém deixou a sua casa, deixou seus filhos, sua esposa e foi pagar um preço. Alguém queimou. Eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa geração, né? Um avivamento como esse, a gente quer que aconteça hoje. A gente quer que Jesus volte hoje. A gente quer participar de tudo. Mas uma coisa que eu acho que a gente também tem que ter em mente é que a gente pode ser que não aconteça na minha geração, comigo. Mas eu tenho que deixar o caminho bem feito para que numa dessa, então, meu filho ou meu neto, aí eles sejam avivados. Então vamos lá, você deu um gancho legal, cara. Vamos lá. Isaías disse que ia se levantar, a profecia de Isaías que ia se levantar um cara que ia preparar o caminho do Senhor. Quem que é esse cara? João Batista. João Batista não chegou a ver tudo que Jesus fez. Verdade. Ele foi decapitado. Sim. Mas ele preparou o caminho. A única coisa que ele olhou para Jesus e disse está lá em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de tirar a sua sandália. Ele falou, você vem para mim quando eu tinha que ser batizado por ti. Mas, cara... Imagina a sensação do João Batista, né? Cara, não tem igual, cara. Cara, você acha que João Batista... quero ver ele curar o cego, cara. Quero ver ele fazer o paralítico andar. E aí? Ele não viu, cara. Mas ele sabia quem ele estava pregando. Sim. Ele sabia o porquê do preço que ele estava pagando. Cara, Abacuque, né? Abacuque também, eu tive uma experiência agora nas minhas férias e tal, que me levou a ler Abacuque ali, né? Bem curtinho, bem ainda que a figueira não floresça. Cara, foi por causa da música, assim, e acabou que eu escrevi um monte daquilo que eu... Cara, seja sincero pros ouvintes, cara. Você mandou mais de 25 áudios pra mim, cara. É verdade, cara.
Eu mandei mesmo, cara. Falando muita coisa, cara. Aquele dia, cara, eu tava doente, Tá cara. aqui, ó. Eu tenho tudo. Ó, o Fernando aí também tem relatos, né? Que o Matheus, quando ele vai falar uma coisa que ele gosta de mandar por áudio, é áudio curtinho, né? 2 minutos cada áudio e 25 áudios, né? Aham. Pode ir falando, galera, que eu achei. E, cara, Abacuque também, ele recebe, né, a notícia de que Judá seria invadido e ele fala, cara, mas não entendo por que isso vai acontecer agora. Por que um povo como os babilônios vão invadir aqui? Não faz sentido, cara. Né? Enfim, daí ele entra nessa crise. E Deus vem e mostra pra ele quem viria, que seria Jesus Cristo, né? E ali, daí que vem essa parte ainda, que a figueira não floresça, né? E ali ele rasga o coração dele e fala, cara, o que sou eu? O que é o meu sofrimento? O que é o agora que eu tô vivendo perto da eternidade de Cristo, cara? Perto da glória de Deus. Então, nisso, pegando o gancho, seria mais ou menos nesse sentido que eu falo. Beleza, eu posso não... E ali ele também entende que eles teriam que passar por aquilo para que Jesus viesse. Sim. Beleza. Então, muitas vezes a gente não vai participar de algo como isso. Pode acontecer. Mas é obrigação nossa deixar o meu filho tá ali, e se eu estiver queimando, ele vai queimar, velho. Ele vai pegar fogo. Que seja pelo teu legado, né? Que seja, cara, não importa. Ele vai entender quem é Cristo na vida dele, cara. Sim. E o que Cristo faz a partir do momento que a gente se rende, que a gente se entrega, que a gente se arrepende. Eu acho muito interessante olhar para Augsburg agora, quando está acontecendo. É muito legal, cara, é bacana, arrependimento, tal, tá rolando um mover, pessoas estão se achegando, pessoas estavam desviadas, estão voltando para Jesus e tal. Mas vem cá, há quanto tempo esses caras estão pagando preço? Há quanto tempo esses caras já estão orando, já estão buscando? Você tá entendendo? E aí a gente fala assim, pô, mas eu quero tanto que isso aconteça aqui, mas começa o culto de quinta, que é 15 minutos de palavra, e você já tá olhando no celular a hora de ir embora, cara. Não tem como você viver o avivamento se você chega aqui com a ideia de querer ir embora. O avivamento você não vai embora, meu. Você fica. Exatamente. E se não acontecer em você, cara, não vai acontecer ao teu redor. Por isso que quando Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, eu não digo somente conhecimento, mas por falta de buscar. Jeremias vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Sim. Cara, Deus está ansioso para que essa geração o busque. E, cara, assim, eu sei a importância de ler a Bíblia hoje, mas eu já tentei de várias formas começar a ler a Bíblia. Fazer plano. Parentflix, que é muito bom. Eu acho ele muito fera, o que ele faz e tal. Mas assim, pra mim não funciona. Talvez não seja o momento de eu assistir com o Felipe Parente. E aí, foi. E agora eu consegui começar. Tô lendo lá, terminei Primeira Reis. Falei, cara, quero saber quem foi Eliseu. Quem foi Eliseu e quem foi Elias. Eu quero saber. Então beleza, então vou... Cara, o Senhor tem ministrando... Todos os dias ele tem colocado algo no meu coração, assim, tipo chave mesmo, assim, sabe? Tem dia que, beleza, quando eu fizer os stories, que todo dia eu bato foto da Bíblia e uma frase que eu posso tirar da leitura que eu fiz. Sim, isso é massa, cara. E, cara, eu sempre coloco ali, cara, tipo, ó, é isso aqui que falou comigo hoje. Porque, cara, não adianta você querer fazer pra terminar. Você lê a Bíblia pra terminar, pra chegar no fim. Não, cara. Faça pra você viver a Bíblia. Pra você ser transformado. É uma das orações que eu sempre faço quando eu começo, cara. Cara, que eu termine a minha leitura não só de passar o olho, que eu saia transformado depois dessa leitura. Não é uma meta a ser cumprida, né? Não. O relacionamento a ser intensificado.
Totalmente diferente, cara. Não é pros outros, né, cara? Não. Cara, se você ler a Bíblia para você postar no outro dia, terminei, tá aqui e tal, cara, já tá ostentando, irmão. Você não tá diferente dos caras. Você não tá diferente dos caras que tá com um cordão de ouro no pescoço, KK-47. Desculpa, você tá sendo um mercenário gospel, humilhando os teus irmãos. Não, irmão, não é assim não, cara. Você tá buscando méritos, né? Isso. Que não são seus. Não é, cara. Sabe, é você ler a Bíblia para que você possa ter uma vida abundante e você possa transbordar nos outros. Sim. Sabe? É você ler a Bíblia para que você seja cheio. E, cara, quando você sai para a rua, você se esvazia na vida de outras pessoas e você volta amanhã para abastecer de novo. É combustível. É combustível, entendeu? A gente nunca vai deixar de ler a Bíblia. Sim. Na hora que você chegar no final, você vai falar, eu tenho que voltar no começo de novo. Ontem na célula, a gente conversando lá, aí teve, ano passado, teve ali o seminário do Graça Transformadora, que vocês foram, né? Que daí diz que esqueci o nome dele. O Luciano Subirá fala assim, eu li Romanos 50 vezes. Aí a Carolyn fica de cara, né? Fala, meu Deus, eu li 2, já tava me achando e tal, né? Porque, cara, é bem isso, cara. Pra você entender, cada vez que você vai ler de alguma forma que você não tinha prestado atenção. Eu até ouvi uma vez que quanto mais você lê determinados trechos, cada vez você vai ter um entendimento a mais, né? Não digo uma interpretação, mas um entendimento diferente daquilo que você havia tido anteriormente, né? Sempre Deus ele vai te revelar algo novo, né? Aquilo que a gente estava falando. Eu estava tendo uma conversa com o Matheus onde eu falei que existe conhecimento. Você vai ler a palavra, você vai ter um conhecimento histórico ali, da situação e tal, e vai ter a maneira que você vai ler a palavra e Deus ele vai te dar o conhecimento revelado. Exatamente. Você vai ter uma revelação em cima daquilo. Você fala, como se encaixa com os dias, se encaixa com a minha situação, com a minha vida. Então, Deus ele vai falar tanto no coletivo, que é o que acontece às vezes no culto, né? A ministração é coletiva, mas a interpretação é pessoal. Exatamente. Então, às vezes a gente vai ministrar algo, você vai ministrar, uma coisa vai ministrar algo, e daí, de repente, vai específico para a vida de uma pessoa. Eu vou ouvir. Foi? Cara, eu nem lembro o que nós estávamos falando. A gente tá falando de avivamento, irmão. É verdade. Boa. Mas... Tá falando do Luciano Subirá, Graça Transformadora, leu Romanos 50 vezes. Cara, em 4 e tava se achando. Quase não foi 2. Eu não sei. É 2. Mas assim, independente de qualquer coisa, o avivamento, né? Vamos falar sobre o avivamento, então, um pouco mais e discorrer sobre o assunto de como avivar uma igreja. Não se aviva uma igreja. Se o pastor ou líder tal, ele vai tentar avivar uma igreja, ele vai ser apenas um animador de plateia. Sim. Sabe? Isso tem bastante. Até antes ali a gente estava conversando com o Matheus, pastor, sobre o avivamento que teve no País de Gales. Sim. Né? Evan Roberts. Né? Foi o avivador lá. Eu fui me inteirar sobre a história ali e eu vi que ele não queria, né? Não queria ser ele o instrumento, né? Ele não, tanto que daí o Matheus também comentou, não, ele de fato não queria dar entrevista depois. Ele não queria ser a pessoa usada. Mas daí entra aquele versículo da Bíblia, né? Que Deus confunde os sábios, né? E assim, Deus usa pessoas que realmente, às vezes, quem está de fora, não vai, Deus não vai usar o Matheus, né? Não, Deus vai usar o pastor, por quê? Porque é o pastor? Não, mas não tem nada a ver com isso, né? Não é sobre isso, né? Cara, é muito louco porque se você pega todos esses avivamentos, por exemplo, na Rua Azusa, se você pega essa galera que tava lá, era só a galera que era, imagina, na época que foi.
bairro negro, Cara, William Seymour, cara. com, assim, era composto por negros, latinos, e daí eles chamavam de califórnios, eles chamavam os caras, que tipo assim, eles eram latinos, mas eu não lembro direito qual era a situação, mas também era alguém bem tirado da sociedade, e tudo aquilo acontece, né, cara? E eles sofrem represálias da polícia, inclusive. O púlpito era uma caixa de tomate, cara. É muito louco, cara. Eu digo assim, não tem a ver, o avivamento ele não tem a ver com o lugar. Sim. Ele tem a ver com as pessoas que estão buscando. Exatamente. Com quem está disposto a pagar o preço. Com quem está disposto. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, que lugar bacana, que lugar legal, mas cara, tem lugar que você entra e fala, cadê Deus, cara? Onde está Deus aqui? Entendeu? Por quê? Porque o avivamento não tem a ver com o lugar, o avivamento tem a ver com pessoas. Sim. Com pessoas buscando. Por que Jesus chegou e falou por 120 que ficaram? Permaneçam em Jerusalém. Uhum. Cara, demorou 40 dias. Jesus subiu aos céus depois de 40 dias que veio o batismo com o Espírito Santo. Depois de 40 dias que o Espírito Santo desceu. Você acha que esses caras ficaram dormindo até meio-dia? Só esperando. Tipo, sentaram no canto do cenáculo. Vamos jogar um truco aí até chegar. Você acha que eles fizeram isso? Não, cara. Disciplinas espirituais. Sim. Se tratam com coisas espirituais. Sim. Queremos o avivamento, mas não queremos mortificar nossa carne. Queremos avivamento, mas a gente não quer pagar um preço. É aquilo que a gente falou, que já foi falado aqui antes, né? Que para ter o avivamento, precisa ter o arrependimento. Né? Sim. Parte daí. Fazer selfie, cara, com o avivamento que tá rolando na casa dos outros é fácil, irmão. Agora eu quero fazer a selfie no Brasil, sabe? Quero ver as pessoas sendo avivadas aqui. Que no Brasil teve em Belo Horizonte? Belo Horizonte, década de 90, houve uma revolução na questão de louvor e adoração. Ah, tá. Por exemplo, o louvor e adoração que nós conhecemos hoje, ele é fruto de uma galera. Uhum. De uma galera que foi precursora nesse estilo de o que hoje nós temos como worship. Tá? Por exemplo, David Keelan, pastor Antônio Cirilo, Igreja Batista da Lagoinha com a banda Diante do Trono, Ana Paula Valadão com grandes músicas que abençoaram o cenário de músicas gospel dentro do Brasil. Sim. Tá? Eu ouso dizer que eles são sementes ainda que foram plantadas por grandes nomes lá de trás, Ademar de Campos, Asaf Borba, Vencedores em Cristo, sabe, Vencedores por Cristo, né? Bandas como Rebanhão, que foram percussores, que vêm ali da década de 70, finalzinho da década de 70, década de 80, em 90, começa um movimento totalmente diferente no cenário da música gospel do Brasil. Tá? Então, em questão de louvor e adoração, desculpa, houve um avivamento grande. Tá? O brasileiro aprendeu a adorar, a entrar na presença de Deus na questão da música, né, da adoração. Tá? Mas eu acredito ainda que tem algo maior por vir. Tá? Isso não chego a dizer que foi um avivamento, mas uma gota de uma experiência maior que nós podemos ter. Sim. De um oceano que está na nossa frente e ainda que pode ser mergulhado. Tá? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. E eu acredito nisso, sabe? Do despertar da igreja brasileira para isso. A arte, ela é uma grande ferramenta. No mundo inteiro, cara, o brasileiro ele é muito adorador. Muito adorador. O brasileiro ele não tem dificuldade de fazer 12 horas de adoração. Sabe? Faz mesmo. Faz. Cara, o Brasil tem um louvor fantástico, cara. Uhum. Fantástico, sabe? Mas eu acredito que ainda falta é como se fosse uma bexiga
e você está com uma agulha na mão, que falta algo para estourar para que isso derrame. Rompa, sabe? Tem algo ainda que precisa romper para que a nação possa experimentar, não uma cidade ou outra, não o foco, a nação, Sim. sabe? Possa experimentar isso. Uhum. E os dons que acontecem nesse momento? Ah, cara. Meu, primeira coisa, o dom é bíblico. Uhum. Tá? Os dons são bíblicos, né? Cura, a manifestação do Espírito, profecias, sabe? Palavras de conhecimento. Cara, é aquilo que eu falei. Não precisa estar no coletivo para que isso se manifeste. Uhum. O avivamento, eu acredito que ele começa no individual. Sim. No individual. Por isso que eu falei que é muito fácil hoje olhar para Augsburg e ver o que está acontecendo lá. Tá? E não ver o preço que foi pago antes. Sim. A busca que teve, sabe? O que eles pagaram de evangelismo, de tempo de oração, de dedicação. Tá? Então eu acredito assim, o cristão que é apaixonado por Jesus, aquele que tem uma vida com Deus realmente, ele vai buscar a manifestação dos dons na sua vida. Tá? Ele vai buscar. Ele vai buscar. E Deus, conforme a sua vontade, ele vai derramar. Uhum. É claro, existem alguns dons que são, evidentes, que nós temos que manifestar sobre a nossa vida. E existem os dons naturais, existem os dons espirituais, e, eles vão se manifestar. Agora, não é necessário que haja um avivamento para que os dons se manifestem. Uhum. Entendeu? Eu acho que é independente. Sim. É claro, quando o avivamento tem um avivamento, ele vai os dons vão se manifestar numa coletividade. Eles acabam sendo exponenciais, né? Isso. Várias pessoas, né? Sim. Várias pessoas. Agora, isso não impede que você busque na tua vida, no particular, né? Na tua intimidade. Esses dias eu tava falando com a Bruna, tem muitos momentos onde a gente quer ver o extraordinário e a gente não faz, cara, o básico, né? Que é a leitura da Bíblia, que é ter um tempo de oração. Não faz a lição de casa, né? Faz a lição de casa, cara. Então não tem como, até como a gente falou agora há pouco no outro podcast, que não sei se vai antes ou vai depois desse, mas, cara, como que você quer que dentro da tua casa todo mundo ame Jesus com todo o coração se você não tá amando, cara? Você falou algo interessante, a gente quer viver o extraordinário, mas a gente não faz o ordinário, né? É isso aí. Aquilo que tem que fazer a gente não faz, cara. Orar, sabe, amar o próximo, cara, sabe, cumprir o que Deus quer mesmo que a gente faça, a gente acaba não fazendo. Sim. É muito. É porque também demanda você sair do teu conforto. Porque, cara, aconteceu ontem, aí era umas 11 e pouquinho da noite, eu falei, cara, eu vou jogar um FIFA. Aí liguei meu FIFA lá e tal, e daí coloquei o Douglas Gonçalves pra escutar e tal, e começou a vir assim, a falar, né? Cara, vai fazer os cortes. Vai terminar os cortes. Vai terminar os cortes. Você sabe que tem que terminar os cortes. Você sabe que os cortes vão alcançar pessoas. Cara, não é sobre teu conforto, cara. É sobre você fazer pros outros. Parei. Cara, eu não joguei nenhuma partida. Eu saí, abri lá o software, comecei a trabalhar. Cara, eu parei, era 2 horas da manhã. Não consegui fazer todos os cortes. Acho que do outro deu 17 cortes no total. Mas eu consegui fazer 8 já. 8 estão prontos, né? Só pra gente lançar. Mas é exatamente... É um caminho, né? É um caminho que você começa a entender. E, tipo, isso tá acontecendo agora porque eu tô entendendo quem eu sou em Jesus. Mas, cara, é só eu tirar os olhos da cruz que eu já caio. Isso aí já tropeço. Então... Não tem a ver com a gente, né? Não. Tem a ver com quem pode ser abençoado através da gente, né? Exato. E a gente sair da nossa zona de conforto, cara, custa caro, né? É muito difícil, cara. Custa renúncia, né? Custa o teu tempo, custa, propriamente dito, o teu conforto, né? Então... Às vezes... E, cara, a gente tá confortável ali, tá bem ali. Empurrando com a barriga, vou levando como dá. E daí você quer viver o avivamento Não vai rolar, esperando né, cara? Não vai que rolar. o pastor faça.
Não, o pastor Com que tem que ele fazer o suba avivamento lá. lá pra acontecer com a gente aqui, né? Que ele levante um clamor que, tipo assim, jejuar. O pastor não tem que falar assim, ó, pessoal, precisamos jejuar agora. Cara, tem que ser um hábito. Na semana, pô, faz o teu jejum ali, uma vez por semana ali, tira. Tua quarta-feira, pô, só vou ficar na aguinha. Difícil. Mas talvez não vai ser 24 horas, vai ser menos. Cara, mas você vai se limitando, você vai se educando, exatamente, cara. Porque não adianta, cara. Não adianta você ficar esperando os outros. O começo, a indicação, como as coisas têm que acontecer aqui dentro da igreja, cara, vamos recorrer ao pastor. Pastor, o que eu posso fazer? Como tudo funciona? Mas o restante, cara, lê a Bíblia. Você não precisa entrar num estudo. Participa lá do discipulado. Faz o discipulado. Mas faz a mais, cara. Dá um passo a mais. Vai mais à frente. Porque só assim que a gente vai conseguir fazer... Cara, realmente você pensar em Jesus, você já não precisa mais do louvor, cara. Você pensou em Jesus, você acordou, você se colocou de joelho do lado da tua cama, teu coração já tá queimando por Jesus. Quando você entende que o louvor é apenas uma ferramenta, né? Sim. Apenas uma ferramenta. Cara. E uma ótima ferramenta. Você vai embora, cara. Você vai ali, você quase vai de Vasco ali. Ó, eu falo pra galera aqui, a questão do louvor ali, da música, a gente faz aquilo que a gente gosta. Entendeu? Sim. A gente faz aquilo que a gente gosta. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente toca o coração de Deus, cara. Sabe? Então, é uma maneira de Deus se manifestar. Não que elas tenham que ser a fórmula, o método para você chegar até Deus, para que o avivamento aconteça. Cara, você vai ver, avivamento País de Gales, cara. Quem que estava ministrando louvor lá, cara? Nem sei se tinha louvor naquela época. Às vezes os caras subiam e já pregavam direto, cara. Sabe, Rua Azusa, quem que tava ministrando louvor lá? Você não escuta falar de ninguém, cara. Quem tava tocando piano na Rua Azusa era uma pessoa que nem sabia tocar piano, Exatamente, cara. Aí, ó. A pessoa não sabia, ela recebeu o dom e pro resto da vida dela, ela começou a ministrar, cara. Olha, isso é muito... só de imaginar, né? A moça começou a ministrar no teclado, que ela não, no piano, que ela não sabia. Falar línguas... Em línguas estrangeiras, cara. Nunca havia aprendido antes. Né? Não sei quais eram as línguas em específico, mas vamos lá, ela é americana e ela tava cantando em alemã. Mas, cara, isso eu já vi acontecer numa célula. A mulher, ela falava, cara, como se fosse japonês, cara. Entendeu? Tinha uma outra que ela falava, era inglês, cara. Você fez aula de inglês? Não, nunca fiz aula de inglês, cara. Você tá entendendo? Então, eu acredito que Deus ele vai se manifestar da maneira como ele quer. Eu acredito, assim, que o tamanho como a gente estava falando antes ali, que o avivamento começa por pessoa, né? Individual. Eu acredito que o tamanho do teu avivamento condiz com o tamanho da tua entrega. Cara, é forte isso, hein, velho? Isso é forte. Sim. Cara... Aí tá. Aí você vê hoje a galera assim, tipo, vai demorar mais um pouco, ou tá rolando mover e, tá rolando algo da presença de Deus, não terminou dentro do horário que você esperava. Você sai bravo. Exato. Às vezes você deixa de ganhar aquilo que Deus tinha preparado para você porque você murmurou aos 45 do segundo tempo. É triste. Cara, será que porque você falou algo muito forte, cara, a questão da entrega. Será que a gente está se entregando realmente, cara? Eu acho que muitas vezes a gente tem feito a entrega, mas com muitas ressalvas. Eu vejo a gente como uma criança pequena, né, cara? Criança até uns 2, 3 anos, que ela vem, ela te entrega um presente. Aí depois ela vem, me devolve. Eu acho que muitas vezes a gente está assim diante de Deus, cara. Deus, a minha vida é tua, meu coração é teu. Daqui a pouco, na hora que, cara, tem algo mas que vai ser... Mas aqui, eu deixo aqui, do jeitinho que tá legal aqui, né? Vai ser desconfortável para você, Deus, me dá de volta. Entendeu? Daí
Eu tive uma conversa bem séria com a Fer esses dias atrás sobre isso. Analisando tudo que tem acontecido e tal. E eu falei pra ela, falei assim, você sabe que o nosso chamado, ele vai depender muito, porque assim, uma coisa que gostamos de fazer, eu e ela, é ficar em casa, deitado, né, final de semana, ainda que a gente tenha ido jogar vôlei lá ainda, né? Mas também é conforto, né? Sim. Mas a gente gosta de ficar deitado, assistindo alguma outra coisa, sei lá, cara, sabe? Fazendo sábado. Nada. E eu cheguei, num meio-dia, assim, eu falei pra ela, falei assim, você sabe que o nosso chamado, ele vai custar o nosso conforto, né? Que a gente tem que estar preparado em estar trabalhando no reino de segunda a segunda. E assim, eu percebo como parece que é uma coisa difícil. E hoje eu praticamente estou na igreja de segunda a segunda. Praticamente de segunda a segunda. E o quanto que isso é fácil fazer, cara. O quanto isso é prazeroso fazer. Você tá aqui, você tá congregando, você tá com os irmãos. O Mailton também é um cara que esse ano, a partir de janeiro ali, cara, o Mailton só falta, sei lá, se alguma coisa muito séria acontecer nas situações aqui. E tenho certeza que ele tem visto coisas acontecerem. Talvez no momento não sejam boas, assim, que você olhe que sejam boas, né? Mas daqui a pouco... Há um propósito, né, cara? Há um propósito. E assim, tudo isso aí são decisões que precisam ser tomadas, né? Sim. Não, eu decidi pagar o preço, então eu vou pagar o preço. Né? Porque eu decidi me entregar mais, então eu vou me entregar mais. Porque tem isso, a partir do momento que você entrega tudo, você entrega tudo, você fala, não, agora o negócio mudou. Sim. Agora não tem mais. Aí que o negócio começa a dar errado aos olhos do mundo. Mas, cara, quando você entrega tudo, você também pode viver tudo que ele tem. Sim. Entendeu? Sim. Não é uma barganha, mas é algo inexplicável que você vive com Deus, cara. Uhum. Quando ele olha o teu coração disposto e a tua entrega, é igual um filho quando pede pro pai no mercado, me dá o Danone. Jesus falando, né, que pai, o filho pedindo pão vai dar pedra, que pai, o filho pedindo peixe vai dar serpente. Cara, Deus, ele é pai. Uhum. Ele vai olhar para nós, está pedindo um avivamento, está pedindo para ser transformado, para ser... Você acha que Deus não vai fazer na tua vida, cara? É questão de confiar no propósito de Deus, né? Até, às vezes a gente enfrenta algumas situações, assim, que acontecem na nossa casa, eu e minha esposa, e às vezes a gente se pergunta, tá, e agora? Aí, no mesmo instante que a gente se pergunta, a gente se responde, não, vamos confiar que está nas mãos de Deus, né? Ele sabe das coisas, né? Sim. Se não é para ser isso agora, tem um propósito para isso. Sim. A hora que for, a hora certa vai acontecer, né? E, cara, eu acho interessante isso, porque essa questão, você está falando de maturidade, né? E eu acho que o avivamento ele vem num certo tempo de maturidade, de maturação, de amadurecimento. Porque não tem como Deus trazer um avivamento, derramar um avivamento sobre pessoas imaturas, que vão usar aquilo de uma maneira errada, que não vai trazer a glória dele, tá entendendo? Sim. Pessoas talvez que vão ser mercenários da fé, querer usurpar a fé daquele que está buscando ali. Você está entendendo? Então, eu acredito assim, cara, que tem uma maturidade que Deus ele derrama e em cima dessa maturidade vem esse avivamento. Para você saber lidar, porque, cara, a gente vê muita meninice, irmão. A gente vê muita meninice. Eu tô aí para ver a igreja do Avengers, né? Já, né? Porque eu já vi a unção do martelo do Thor, do Arqueiro Verde, sabe? A gente dá risada para não chorar, né? Sim, cara, mas você vê assim... Aí você fala assim, quero um avivamento sobre o Brasil. Daí, a nação brasileira, daí você vê umas infantilidades, umas imaturidades, entendeu?
Você fala assim, como que Deus ele vai derramar? Cara, não estou falando que eu sou a pessoa mais madura do mundo, porque maturidade não tem nada a ver com a barba branca, cara. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com experiência com Deus. Mas infelizmente nos dias de hoje a gente tem visto muitos... como que eu posso colocar? Vingadores do reino. Né? Vingadores do Reino Church. É, isso aí. Porque é uma coisa assim que... Não, eu só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito, cara, que tá acontecendo isso. Umas coisas assim absurdas, né? Cara, a entrega, ela não pode ser parcial, a entrega ela tem que ser total. E quando você se entrega, você tem que estar disposto a pagar um preço. Não tem avivamento sem preço a ser pago. Em alguns avivamentos ainda houve mártires. Exatamente isso. Houve mártires. Cara, sobre a nação brasileira, cara, se precisar vir um avivamento, que eu creio que ele vai vir, se precisar ter mártires, vai ter mártires, cara. Pessoas que vão queimar para que outros possam, pessoas que vão morrer para que outros possam viver. Sabe? Só que o nosso avivamento ele não pode ser o tapinha nas costas, vai, Deus te abençoe. Tem que ser mais profundo do que isso. Sabe? Eu acho isso muito raso ainda. Muito raso. Eu já ouvi histórias de igrejas no Brasil que cresceram depois que pessoas pagaram o preço, e algumas até chegaram a morrer. E depois houve um avivamento dentro da igreja, sabe, que alcançou cidade e tal. Beleza, cara? Mas nós queremos isso sobre a nação, né? Nós queremos ver a nação restaurada. Sim. Exatamente. E indo nessa linha que o senhor falou aí de nível raso ali, né? A gente vê que hoje, não generalizando, né? Mas a igreja hoje ela tá fazendo uma entrega como diria na linguagem gamer, né? No nível fácil de servir a Deus. Não, eu não vou pro nível hard porque de fato é muito hard. Não vou conseguir, né? Sim. Então eu prefiro aqui ficar no nível raso, que tá sob o meu controle. Porque muitas vezes é difícil você ir num culto do Recri, cara. Não só brincando pelo domingo daí, como o senhor falou e tal, que daí veio com a faca na bota, né? Mas cara, por quê? Porque você acha que não, que o culto do Recri não tem nada a ver. Que a célula, por que você vai na célula? Faz sentido. Mas, cara, é um a mais, cara, que você tá precisando. Cara, só pra dar uma aspas nesse teu comentário sobre o culto do Recri, realmente, às vezes, a gente pensa, né? Tem esse pensamento, esse culto do Recri, né, cara? Cara, eu sou experiência viva de que eu tive uma ministração na minha vida que antes agora eu não vou lembrar do nome do pastor que estava ali que ministrava. O Amaro, o presbítero Amaro. Então, antes dele chamar para fazer a ministração sobre a minha vida ali, eu estava ali no meu lugar ali falando com Deus e falei, Deus, daqui para frente é assim que o Senhor quer? Então é assim que eu vou me entregar. 2 minutos depois o presbítero me chama e ministra de acordo exatamente coerente com aquilo que eu falei. Eu falei, o senhor queria uma resposta, né? Mas precisava ser tão assim, debate pronto, né, cara? Então, às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente pensa, né? Não é, cara. Vai. E você é um cara que trabalha numa empresa, CLT, e daí você olha pro Recri e às vezes você, no caso, veio. Mas tem muitos que olham e falam assim, por que eu vou no Recri? Eu não sou empreendedor. Mas você veio aqui, você teve uma experiência com Deus, cara. Exatamente. Mas é isso que é a questão do avivamento. Eu acredito assim, todo assunto que você despreza é aquele assunto que você vai passar dificuldade lá na frente. Exato. Tudo que você despreza, se você despreza conhecimento financeiro, irmão, tua vida financeira vai estar em migalha, em perigo. Se você despreza assuntos sobre casamento, vida conjugal,
cara, teu casamento pode estar em perigo, criação de filhos. Então, assim, eu acredito que nós temos que nos inteirar de tudo. Durante muito tempo a igreja demonizou política. Hoje, a igreja sofre por causa de política. Se inteirar e reter o que é bom, né? Claro. Então, eu acredito assim, nós temos que ter conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Para que a gente possa saber guerrear no mundo espiritual. Sabe? Com conhecimento, com graça e com unção. Então, o avivamento, se a igreja hoje ela despreza a questão do avivamento. Cara, tem gente falando loucura. Loucura, mais de 150 horas adorando dentro de uma capela de faculdade. Tem gente falando que não é avivamento. Tem gente falando que não é avivamento. Que não Cara, é mover de Deus. Então tá, beleza, não é avivamento. Vai falar isso pra quem tá lá, cara. Fala isso pro cara que foi tocado. Fala isso pro cara que dirigiu 8 horas e chegou lá, cara, e falou que sentiu a presença do Espírito Santo. Olha aqui. Cara, fala isso pra ele, cara. Sabe? Se não é um avivamento, irmão, isso é o quê, cara? É muito fácil criticar quando a gente não está fazendo nada. É muito fácil eu criticar o que o Mateus construiu quando eu não estou construindo. É muito fácil falar do chão que está sujo quando eu não pego a vassoura para limpar o chão. Sabe? Eu acho que é uma posição muito confortável a posição da crítica. Falar daquilo que eu não faço, né? Muito confortável. Agora vem cá. Agora a posição do construir juntos. Meu, olha, aonde nós estamos errando é isso aqui. Mas vamos fazer diferente a partir de hoje. Vamos orar por um avivamento. Exato. Cara, se vocês não buscarem, beleza, eu vou buscar na minha casa, acabou. Mas eu vou fazer. A minha parte vai estar sendo feita. Não serei cobrado por aquilo que eu não fiz e deveria ter feito. Exatamente. É o grande ponto aonde a gente realmente se coloca entendendo que o quanto que a gente falha. Sim. Porque, claro, se não aconteceu aqui até o momento, não era o momento de acontecer. Não... Mas, cara, a gente precisa... Eu falo agora olhando pela nossa igreja, né? Cara, a gente precisa mudar muita cultura que tá aqui dentro. Essa ideia de culto demorado. Ai, tá muito demorado. Vigília, cara. Torre de oração. Cara, essas coisas são essenciais. Cara, a vigília que a gente fez agora, essa última aí. Cara, coisas absurdas acontecendo, assim. Perdão rolando aqui dentro. Sabe? Coisas lindas. E o pessoal, por que vocês não querem participar? Participem, gente. Participem. Não consigo entender. Mas é aquilo que eu te falei. Tudo aquilo que você despreza é aquilo que vai te pegar lá na frente. O assunto que você despreza, aquele que você não dá tanto valor, é aquilo no qual você vai perecer lá na frente. Sim. Sabe? Então, e eu acredito também, Mateus, que assim, é uma decisão muito individual, é uma pessoal, né? Uma decisão muito pessoal. Cada um só pode dar aquilo que tem. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Eu só posso ministrar aquilo que eu recebo. Sim. Então, cara, se eu falo tanto de amor, meu amor por Deus, minha paixão por Deus, meu relacionamento com Ele, e eu não vivo isso, algo está errado. Algo está errado. Se eu digo que amo a Deus e eu tenho a oportunidade de cultuá-lo, de estar na presença dEle, de estar buscando, ter uma comunhão com os meus irmãos e tal, e eu não faço, algo está errado. E, cara, agora até você tocou num assunto onde, fora da igreja, entre os irmãos, né, se juntar, fazer coisas extra igreja. Sim. Na verdade, sim. Não é extra igreja, porque isso é ser igreja, né, cara? Sim. Você se juntar, fazer uma janta, vamos falar, vamos conversar.
Vamos falar sobre outros assuntos, vamos falar sobre reino, não importa. Vamos sentar Totalmente e vamos saudável. Sim, cara, e vamos... Aí que cria a unidade, né? Exato. Cara, teve uma pergunta esses dias pra mim, mandaram a pergunta assim, pastor, tá errado falar que eu sou igreja? Que eu sou a noiva? Mas a noiva não é uma só, a noiva é a igreja e tal e tal. E eu falei o seguinte, nós podemos ser a noiva no coletivo, quando nós estamos todos juntos, somos igreja, estamos unidos e fazendo a igreja funcionar. Mas nós podemos ser igreja também no individual. Porque eu sou a noiva de Cristo. Sim. A igreja é a noiva de Cristo. Tá? Então, assim, às vezes o que a galera entende que ela sozinha, ela pode fazer as coisas, mas a Bíblia diz que o corpo ele funciona com o auxílio de todas as juntas. Uhum. Entendeu? Uhum. Jesus é o cabeça, mas a igreja é um corpo. Sim. E eu, até hoje, nunca ouvi falar que o corpo de Cristo ele é decapitado, degolado, ele é amputado, entendeu? Sim. Falta um braço, falta uma perna, não. O corpo de Cristo ele é completo. Sabe? Então não tem como você ser igreja sozinho, você tem que estar junto com os irmãos. Unidade, né? Tem que ter unidade. Sim. Sabe? Tem que gerar algo tem que florescer. Algo tem que nascer dessa comunhão, algo bom tem que nascer dessa comunhão. Sim. Sabe? Dessa unidade. Aí, cara, aí eu acredito que é um começo de um avivamento. Aí a base ela tá sendo formada, né? Aí sim. Porque o avivamento ele vai ser feito de um conjunto, né, cara? Aí Deus Pode começa a fazer nascer algo. num cara. Uhum. Num cara. Sim. Mas o restante vai ter que estar alinhado. Alinhado. É o que a gente falou desde o começo desse podcast, cara. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo em Augsburg. Tá todo mundo olhando para lá, mas vem cá, e aonde começou isso? Porque isso não começou de agora. Agora tá sendo só um estopim, algo que explodiu, mas já tem alguém que estava plantando algo lá. Uhum. Alguém já estava tomando café junto, alguém já estava lendo Bíblia junto, alguém já estava orando junto, alguém estava sendo discipulado por alguém. Sim. Você está entendendo? Sim. Só foi agora a última gota do óleo que... Brum. Cara, foi isso. Uhum. Sabe? É algo fantástico, mas é algo que começou simples. Exato. O fantástico de Deus, ele começa no simples. É onde começou no ordinário. No ordinário. Começou no ordinário, cara. No ordinário. A gente quer viver o extraordinário, mas nós temos que primeiro viver o ordinário. Exatamente isso aí. Isso aí. É isso aí, galera. Fechou. Show de bola, então. Então vamos fechar mais um podcast. Galera, curta, comenta, inscreva-se. Compartilha, aviãozinho, faz as coisas. Manda pra sogra, pros amigos do futebol, grupo da família. Pra geral, pra geral. Pra geral, hein? Exatamente. Beleza? Obrigado, Mailton, pela Eu que pela agradeço presença. o convite. Participar Estamos mais aí, vezes. Viu como não é difícil? Tá nervoso, cara. Pô, avisei ele uma semana atrás, tava nervoso ainda. Cara, me avisou hoje 5h30 da tarde, mais ou menos. Aí acabou o Brasil. Então, beleza. Beleza. Obrigado, pastor. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, então. Valeu, família. Falou.